Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui uma live onde eu vou fazer uma reação a um vídeo que é do canal Redcast, aonde eles dizem que o vídeo se chama Debate sobre a ida à Lua. Aí ele escreveu assim no título: Sacani, que é aquele cientista Sérgio Sacani, e Daniel Lopes debatem a ida do homem à Lua. Mas será que o vídeo é um debate mesmo? O que é um debate? Um debate é quando uma pessoa acredita numa coisa e a outra pessoa acredita noutra. Então são ideias conflitantes que vão debater para tentar chegar a um acordo. Mas pelo que eu já vi neste vídeo aqui, não se trata de um debate, e sim de uma conversa de compadre. Os dois acreditam na mesma coisa. Então vai debater o quê? Vamos fazer aqui algumas reações das explicações, principalmente do Sacani, que ele dá em relação à ida do homem à Lua. Vamos lá. Talvez você escutem o som, mas não vão ver imagem. A tela está dividida aqui, certo? Vamos lá. Para a Lua, ou se vai postergar a missão para chegar em Marte? Eu vou deixar o Sérgio falar. Deu isso tudo, né? Cara, assim, novidade aí nos últimos dias, isso aí não tem não. Então, olha só, eu já não gosto do modo como o Sacani fala. Ele fala muita gíria. Isso daí não é próprio para cientista, como ele se autodenomina. Cara, aí às vezes eu escuto ele falar: aí galera, isso daí é termo de garotão, não de um cientista. Vocês vão notar o jeito que ele explica as coisas e vai ver se isso é linguagem científica ou não. Vamos lá, vamos continuar. Ontem eles mostraram o patch da missão Artemis 2. Cara, a Artemis ela deve acontecer porque os Estados Unidos já gastou 58 bilhões de dólares no programa. E daí? Então assim, seria muito foda agora. Seria muito foda. Olha o jeito que ele fala. E daí que os Estados Unidos gastaram 50 e tantos bilhões? E daí? Eles gastam mesmo, e gastam bilhões em um monte de outros projetos. Isso não é desculpa para dizer que eles gastaram para quê? Não, eles gastaram para jogar fora mesmo. Certo? A gente ainda vai chegar nesse ponto aqui, certo? Peraí. Olha, né? O cara chega e fala assim: do campeonato, vamos parar aqui, vamos fazer outra coisa. Vai falar: pô, peraí, o dinheiro do contribuinte foi para onde? Gastou 58 bi até agora. Então eles devem fazer pelo menos a 2, que é o ano que vem, que está programada, a 3, que é no outro ano, para pisar na Lua, e mais uma. É simples, o ano que vem eles vão pisar na Lua de novo, daí depois mais um, daí eles vão pisar de novo, tá? Não, a China está se esforçando, está gastando trilhões lá, para tentar ir daqui a 10 anos na Lua, que é uma mentira também, né? Uma mentira do governo comunista chinês. Eles não vão para a Lua nada, mas estão arrecadando muito dinheiro com esse negócio de ida para a Lua. Certo? Não vai para a Lua nada. Foi-se prometido que a Lua seria colonizada até 1980. Aí de lá para cá é sempre o retorno. Nós vamos retornar. E daí já passou mais de 50 anos da tal ida à Lua e nada. Vamos continuar. Diz que até a 4. Depois eles abandonam. Entendeu? Eles abandonam. E aí vamos ver, dão para a empresa aí, talvez. Ano que vem já, então. O ano que vem é Artemis 2. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta pro Sérgio. Posso fazer? Eu imagino, Sérgio, eu acredito que o homem foi à Lua. Você também acredita? Lógico, né? Olha lá. Os dois vão debater, mas os dois acreditam na mesma coisa. Então ali é um levantando a bola para o outro cortar. Cadê o debate? Debate é só para você ver o vídeo. Você vê o vídeo pensando que vai haver um confronto de ideias, mas não vai ter nada. Quer ver? Presta atenção. Tem um programaço aqui, ó. Inclusive, eu tive um professor lá. Ele era mais engenheiro, né? Apesar de ser na escola de comunicação da UFRJ. O nome dele era Hugo Melo. Ele deve estar, até onde eu sei, deve estar vivo ainda. Acho que ele foi emprestado para uma outra UFSCar, alguma outra universidade. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não sei se tem base factual. Que eu não sei porquê, e a gente está falando mais ou menos dos anos 2000, surgiu esse assunto de o homem foi à Lua não no meio da sala de aula, faculdade de jornalismo. Aí o cara, claro que não foi à Lua, tudo mentira. Ele falou: foi porque
Daqui da Terra dava para ver o módulo lunar pousado na Lua. Isso aí que ele disse é uma flagrante mentira. Ninguém nunca falou, a não ser que seja muito tapado. Ninguém nunca falou que daqui da Terra dá para ver os módulos lunares. Não. Não dá. A NASA sempre alegou que não dá para ver daqui até lá. E não dá mesmo, até porque não tem nada lá, né? Como é que vai ver? Mesmo que se faça uma câmera poderosíssima, não vai conseguir ver porque não tem nada lá, certo? Mas olha a explicação que o Sacani dá para isso, quer ver? Dá para ver? Não dá. Não tinha como? Não, com o telescópio? Não dá. O que dá, então, vamos lá. Para você ver o módulo lunar, eu já fiz essa conta ao vivo até. Pô, eu usava esse argumento, agora não vou poder usar mais. Você precisa de um telescópio. Não, isso aí não, mas eu vou te dar outro. Me manda, Eu vou te dar outro. substituir, que agora eu fiquei sem chão aqui. Para ver o módulo lunar pousado lá, eu já fiz essa conta ao vivo. Você precisaria de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Porra, E o máximo que a gente tem hoje na Terra é de 10. pô, aí tá bravo. A gente só não consegue ver lá porque não temos um telescópio de 150 metros. É só construir um, ué. Grande coisa construir um telescópio de 150 metros. E daí? Por que não constrói? Acaba logo com a dúvida. Mas eles não vão construir nunca isso daí, né? Porque daí vai ver que não tem nada lá. Certo? Porra. Então, não dá. Mas, o que acontece hoje? Aí talvez tenha sido isso que ele quis falar. Ah. Quando os astronautas foram lá na Lua, eles Ou deixaram... então eu entendi errado também, né? Então, eles Pode ser que eu deixaram entendi um errado. espelhinho. Ah. Um conjunto de espelhos. Ah, entendi. E aí acontece, você vai em observatórios, alguns observatórios... Você consegue... Você atira o laser exatamente naquela coordenada e o laser volta. Ah, entendi. Se você atira para o lado, o laser não volta. Então a gente está atirando Legal. na coordenada que eles falaram. Legal. Isso aí é ser cientista, velho. Isso aí é ser cientista. Todo mundo sabe que a Lua ela faz a reflexão de raio laser, mesmo sem precisar dos tais espelhos deixados na Lua. Todo mundo sabe. Inclusive até já foram feitas experiências assim pelos russos antes das viagens Apolo irem lá e supostamente terem deixado espelho lá. E como que você vai mirar? Olha só para você ver a besteira que esse cara fala. Como que você vai mirar um laser numa Lua em que está em movimento e a Terra também está em movimento e vai acertar uma caixa mais ou menos igual uma tela de, digamos, é uma tela de computador lá na Lua? Que coordenada que existe para que você acerte um raio laser lá, daquela determinada lá? Não, a Lua é capaz de fazer reflexão sem precisar de espelhos. E eu tenho postagem aqui no meu perfil sobre isso, procura aí por aí. Escreve lá na pesquisa do Google lá, espelhos na Lua. Isso daí já é estudado, mas o Sacani, e ele sabe disso, só que ele fica falando essas besteiras aí, porque o público quer acreditar nisso. Então ele ganha público, e ganhando público, ganha dinheiro, né? A mentira dá mais dinheiro do que a verdade. Isso aí substituiu legal. Então é isso aí do laser. Foto não dá. Foto não dá. Daqui da Terra não dá. Teria que ter um telescópio Mas de 150 é metros. porque o módulo lá pequeno. ficaria muito pequeno olhando? É muito pequeno, cara. Entendi. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Não dá Seria pra ver. um átomozinho. O outro só puxa o saco. Olha só isso aqui. Isso é um motor de um carro 100% elétrico e que o cliente reclama. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Não dá Seria pra ver. um átomozinho. Ali seria, como se fosse muito pequeno na superfície da Lua. Mas o laser o pessoal acerta. Mas laser, esse espelho é então? grande? Ele tem um Ele diâmetro é um grande? espelho, sei lá, cara, do tamanho dessa mesa aqui, mais ou Beleza. menos. E daí É que o não é cara um só, consegue- não. Olha só para você ver como é que ele é burro. Ó, os espelhos que disseram que colocaram lá na Lua tem o tamanho de uma tela de televisão, daquelas televisão quadradas. Ele tem tipo uns 60 centímetros quadrados. Assim. Agora esse burro aqui está falando que os espelhos é do tamanho daquela mesa lá, grandona. Nem isso ele sabe. Ele diz que bate lá, volta o raio, mas ele não sabe nem o tamanho que é os espelhos. Como é? Você vê como é que é chupa? Pesquisa para você ver o tamanho dos espelhos deixados na Lua. Isso aí ele não sabe.
E esse burro aqui, ele já tinha errado a velocidade da luz. Mesmo consultando no celular, ele errou a velocidade da luz. Ele já falou de uma imagem, que era uma imagem feita em programa de computador do artista plástico chamado Mark Garlick. Ele já falou que aquilo ali era foto de rover de Marte. Agora uma besta dessa fala que... não, eu sei lá o tamanho dos espelhos, sei lá. É do tamanho dessa mesa aqui. Isso aí é ciência? É ciência objetiva isso daí? Só se for na sua cabeça. Na minha não é. Tem uma série? Uma série experiência. O cara mira ele sabe mais ou menos onde é que tá Não, ali, ele né? tem a coordenada exata Perfeito. da onde eles deixaram. Tá. Tanto que se você Coordenada mira exata. pro ladinho, Sei. o laser A vai e não luz está volta. se mexendo, Sim. a Terra também Quando é você vira coordenada pro exata. espelho, o laser vai e volta. Só se Com a não sair do coordenada lugar. certinha. Com a coordenada certinha. Legal. Então essa aí é uma das maiores provas, cara, de que... E os caras calculam também a velocidade do laser de ida e volta para saber se ele tá fazendo o trajeto Isso. inteiro e não voltando antes? Exato, aí dá uns 348 mil, 350 mil Entendi. quilômetros, É, porque 400 mil, oscila, depende, né? depende de onde que a Lua tá. É. E é assim que eles vão medindo, e é assim que a gente sabe que a Lua se afasta da gente 3,8 centímetros por ano. Entendi. Essa teoria aí de que a Lua está se afastando da Terra é nova. Ela surgiu aí esses dias aí. Não se sabe quem que diz. Às vezes é até alguma revistinha aí que está querendo vender, então ela bolou que a Lua está se afastando 3 centímetros por ano. Olha que diferença, né? Para quem tem montanhas de quilômetros de altitude, né? Isso aí é uma teoria baseada não sei no que, mas que aí o sacane agora ele usa isso aí para justificar os espelhos na Lua. Olha só a ciência do cara, ó. E um justificando o outro. Ó. Os espelhos, é por causa dos espelhos que daí se sabe que está afastando. Nem quem bolou essa teoria de que a Terra está afastando usou os espelhos na Lua. E ele está usando agora. É tudo com essa medida aí. Uhum. Então, essa medida tem. Foto não dá para fazer. Isso é interessante também, que eu já vi o pessoal do design inteligente falar que se você anda para trás no tempo, como a Lua está se afastando, se a Terra tivesse 4,5 bilhões, a Lua estaria tão próxima da Terra que ela ia ser atraída pela... Ela não só estava próxima da Terra, como ela estava dentro da Terra. Entendi a ideia. Até o dia... Olha lá, um concorda com o outro, né? Um concorda com o outro, andar para trás no tempo, é tudo teoria, cada uma mais absurda do que a outra. Andar para trás no tempo, a Lua saiu da Terra, e ele ainda vai piorar mais essa explicação, quer ver só? Essa bateu, teoria que exatamente, a teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. saiu da Terra. Foi Como é que é impacto. essa Teoria, aí, ó, ele falou certo, a teoria. Uma das grandes questões é como que a Lua se formou. De Tem onde que várias vem esse hipóteses. troço? A Lua pode ter sido capturada, ela pode ter sido formado junta, por exemplo, pode entendeu? ser, pode ser. Só que tem como a gente ir com evidências científicas mostrando que ela não foi nenhum desses aí. Que evidência científica? A Lua pode ser, ela pode ter sido de um jeito, pode ter sido do outro jeito, mas com evidências científicas a gente comprova que não foi nada disso. Ué, que lógica que tem uma explicação dessa aqui? Ideia de formação da Lua tem mais evidências é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, Entendi. um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, chamado Theia. Esse cara, ele não sabe nem o que ele comeu na semana passada no jantar, mas ele sabe o que aconteceu há 3 bilhões de anos atrás. Bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou com o manto da Terra e arrancou um pedaço da Terra. Igual o cara toma um tiro e sai por trás. Exatamente. Entendi. Parece Só que uma aí teoria arrancou e foi pedaço. Essas teorias que ele fala aqui, que é dita científica pelo povo boboca, é tudo teoria de terraplanista, sabe aqueles caras que acreditam em seres de disco voador que captura gente humana aqui na Terra para fazer experiência. Essas teorias assim. E ele mistura essas teorias. Mas ninguém está falando disso, eu vou falar, daí se der errado eu não falo mais. É isso. Manto e tal. Isso ficou orbitando a Terra e formou a Lua. E como que a gente mostra isso? A Lua teria sido formada da aglutinação desses pedaços? Esses pedaços, exatamente. Condensou na forma da Lua.
Porque na hora que arrebentou, saiu um monte de pedaços orbitando. Aí, com o tempo, esses pedaços Como foram é que ele sabe disso? formaram a Lua. Eles entendi. Entendeu? Aí formou a Lua. E aí tem várias evidências. Por exemplo, você vai lá e estuda os isótopos de elementos químicos que tem na Lua. Não, evidências. Primeiro ele fala, não, pode ser formado. Mas tem evidência de que não foi assim. Então, mas daí quando existiu um objeto chamado Theia que bateu na Terra, então daí agora existem evidências de que a Lua foi formada assim. Esses vídeos, eles funcionam, para mim, eles bem funcionam iguais que tem na Terra. comédia. Ah, tá. Então, Como tem várias, um parentesco aí. E na Terra aqui, nós já fizemos experimentos de onda sísmica que a gente descobriu pedaços do que seria esse objeto que bateu na Terra 3,5 bilhões de anos atrás. Entendi. Que é Mas Theia. seria esse objeto como se fosse um meteoro gigante? Qual é a classificação dele? Cara, é porque naquela época aí, Cara. nós estamos falando no início do sistema solar, você tinha muitos objetos grandes colidindo. Entendi. Tinha Então, várias massas Nem ali. era asteroide, não, eram objetos mesmo. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí esse bateu na Terra, chamado de Theia. Theia. Theia bateu. Você sabia que se você fala o segundo idioma, você pode ser um tradutor freelancer? O tradutor Theia. Theia. Theia bateu na Terra, arrancou, quando saiu, formou Mas a Lua. isso deve ter interferido na gravitação ali da Terra, né? Isso interferiu em muita coisa. Deve ter Só deslocado que- ela, né? Só que a Terra, né? A gente tem que lembrar que isso é 3,5 bilhões de anos atrás. Sim. A Terra ela era basicamente um oceano de magma. Tá. Entendeu? Ela não é a Terra como é. Não Porque era a gente, sólida quando a gente ainda. fez com a- Isso aqui é aquela teoria do oceano prímivo, sabe? Que eles supõem que a Terra era um caldo orgânico, da onde foi havendo umas misturas lá, até que juntou-se alguns materiaizinhos ali, né? E formaram a primeira célula viva, que depois ela foi se formando, né, e formou o primeiro ser vivo, e toda a vida de hoje é baseado nessa célula. Isso aí já foi descartado lá pelos idos dos anos 80 como não sendo científico. Pois hoje em dia, nem com a intervenção inteligente dos cientistas se consegue criar alguma coisa, por menor que seja, por mais simples que seja, que tenha vida. E por menor que seja o tempo em que essa vida é viva. Não se consegue criar. Como que cientistas que afirmam que aconteceu isso, afirmam que conhecem os elementos, não podem fazer isso, e lá atrás, há bilhões de anos atrás, o nada formou a vida, e dessa vida veio nós inteligentes a ponto de saber disso. Como isso? Todos esses cientistas se baseiam na malfadada teoria da evolução para tentar justificar as suas teorias, inclusive as teorias do espaço. Terra que é hoje dá uma catástrofe. Deu também, obviamente, mas a Terra ela era um negócio mais plástico. Sei. Entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Era um Era oceano isso, né? de magma, Era. mais ou menos. Entendi. E aí bateu esse com objeto, certeza. bate e arranca. Tu tem simulações lindas que mostram como que deve ter sido, né? E aquela teoria- A besta. Não, existem simulações de como é que deve ter sido. Deve ter. Então, ele passa certeza pro outro bobão lá, o Daniel Lopes, que acredita, né? É assim mesmo. E depois ele fala, deve ser. Ou seja, primeiro ele passa uma certeza pro ouvinte. Aí depois ele retira essa certeza, que nem ele tem. É uma teoria. Existe até um quadrinho meme dele que fala assim, ele explicando. Essa teoria aí, ela pode ser explicada teoricamente. O que se explica nisso? O pessoal falou que... Então a Lua teria 3,5... A Lua teria 3,5 bilhões de 3,5. anos. Aí os caras falam que pela poeira espacial que a Lua atrai, quando eles pousaram na Lua, os caras tinham calculado que deveria ter metros de poeira pro módulo lunar pousar, mas tinha só um pouquinho. Os caras foram surpreendidos por isso. Eles não foram surpreendidos porque eles já sabiam. Sabiam que Porque era? antes da missão Apollo levar o ser humano para lá, os Estados Unidos teve duas missões. Fizeram um probe lá do... A Ranger e a Entendi. Surveyor. Entendi. A Ranger, eles mandavam sondas daqui para colidir de propósito com a Lua. Sim. Justamente para A estudar. merda que esse cara fala, velho. Os Estados Unidos, eles criaram, antes das Apollo, sondas de bilhões de dólares para colidir de propósito com a Lua. E para quê? E olha só para quê. Ó.
Quem que gasta bilhões para explodir em algum lugar? Sabe? Não seria melhor ele estudar? Sendo que algumas das Apolos que falaram que foram lá para orbitar a Lua, eles estavam estudando a Lua de longe dela. Por que eles precisaram mandar lá para colidir? Essa profundidade do regolito que a gente chama. É regolito que chama? É. Mas isso não seria incoerente com essa ideia de uma Lua tão velha, essa camada pequena de poeira? Não daria uma suspeita, pô, será que ela é mais jovem? Cara, não teria. Isso aí não tem muito a ver, entendeu? Ela ter uma camada de ouro, porque aquilo ali é um regolito, né? Mas por, só a parte superficial. É tipo assim, você falou que hoje já se sabe que a Lua está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, né? É. Então, parece que tem uma taxa também de aumento desse regolito. É. Então, aí se você andar para trás, você fala, pô, então a Lua não é tão antiga assim, porque teria que ter uma quantidade... Então, mas aí que tá. A Lua vai perdendo muito regolito, né? Ah, que é a perde? quantidade de impacto que ela teve. Entendi. Entendeu? Isso vai espalhando. Isso aí é que se você considerar a Lua um negócio que não vai ter impacto, não vai ter nada. Entendi. Aí tudo bem. Aí essa conta até bate. Tá, entendi. Só que pega a Lua que sofre, sei lá quanto sofreu. É só olhar a Lua, né? Todo cheio de cratera, tudo aquele impacto. Sim. Aquilo aí acaba com essa ideia aí. Porque, espalha, né? você tem que Dá colocar... uma espanada. Você tem que colocar isso aí na conta. No meio de risadinhas e de piadinhas, eles vão explicando uma teoria com outras teorias. Ou seja, explica o quê? Se você acreditar numa teoria, você vai ter que acreditar em tudo que ele falar, porque uma hora ele explica de um jeito, outra hora de outro. O que é verdade ali no que ele está falando? E depois ele tira a sua certeza. Ele fala que deve ter sido assim. No cálculo, né? Na equação. Exatamente. E aquela... Não teve um satélite recente que eles chocaram na Lua? Deve ser no ano 2000? Que aí eles falaram que a Lua deu um eco, né? Aí deu aquela intenção que ela era oca. Mas hoje é um consenso isso? Que a Lua é oca? Que ela... Não, a Lua não é oca, não. Mas teve esse eco. O lado sombrio do TDAH nos homens. Acordar cansado. Paralisia diante da... Não, a Lua não é oca, não. Mas teve esse eco igual um sino? Cara, então, aí é o lance do cientista querer colocar um jeito pra vender a notícia também, né? Vendeu o jornalzinho. Vendeu o jornalzinho do cara lá em Dallas. Aos pouquinhos ele mesmo vai se entregando lá. Esse aí é um jeito que o cientista faz para querer vender a notícia. E ele também faz a mesma coisa. Certo? Ele fala as coisas que os bobão quer ouvir para poder vender a ideia. É por isso que ele dá palestra. As palestras, às vezes, é tudo assim. Você vai lá e ele fala uma coisa que não é mais, deve ter sido. Não, mas tem evidências científicas de que deve ter sido. Evidências de que deve ter sido. Tem lógica isso? Aí o cara falou, a Lua vibra igual um sino. Entendeu? Isso na época virou um slogan, né? Aí, falando que a Lua é oca e tal, vocês estão mentindo para... Cara, o negócio é o seguinte, a composição da Lua, entendi, ela não é igual a da Terra, obviamente, entendeu? Apesar de ser meio parente aí, segundo a teoria. Os isótopos. Os isótopos. Tá. Os isótopos. Uma das incoerências também que eu acho, e eu ainda vou trabalhar nisso aí. Primeiro eles falam que a Lua foi formada da Terra. Aí depois eles falam que a composição da Lua não tem nada a ver com a Terra. É como se, por exemplo, uma formiga... Não vou falar formiga, vamos falar um pombo, ele dá luz a um gambá, né? Porque o gambá não tem nada a ver com o pombo, né? Mas o gambá saiu do pombo, então como é que ele não tem nada a ver com o pombo? Se a Lua, conforme eles dizem, não é verdade isso, certo? Porque ninguém sabe o jeito que Deus criou o sistema. O sistema não foi criado por um Big Bang desordeiro, não foi. Deus ele é um Deus de ordem, não é de desordem. Então ele criou todo o universo em perfeita ordem e harmonia. Não é uma explosão, sai daqui, não é nada disso. Mas isso é uma incoerência. Se a Lua saiu da Terra conforme eles sabem, como que depois eles sabem que a Lua é diferente da Terra, da composição?
Você vai lá Entendi. e pega um elemento químico de lá, Entendi. você tem a mesma proporção e tal, não sei o que, então beleza. Entendi. Agora, por exemplo, a Lua tem L3, a Lua tem muito tório, Sim, muito cobalto, coisa que aqui na Terra a gente não tem. Sim. Tem vários elementos porque ela não tem atmosfera. Tá. Então isso ajuda a ter esses elementos. Uhum. Então isso é um negócio. O lance dela vibrar é justamente por conta da composição química dela. Ah, entendi. Então, que pessoal, mas não acontece nada disso. Não dá a entender que é oca, né? Porque se ela fosse oca, a gente nem registraria as ondas. Ah, tá. Entendeu? Entendi. A onda não propaga no aonde não tem nada. A onda precisa de material para ela se propagar. Entendi. Então só de ter registrado a onda, já sabe que ela não é oca. Esse lance dela vibrar igual um sino, a gente já sabia desde a missão Apollo. Ah, quando eles mandaram essas sondas primeiro, né? Não, A depois própria mesmo. Apollo? A Apollo, ela foi lá e instalou sismógrafos. Tá. Quando ela decolava, Sim. ela perdia o módulo de ascensão. Ficava dela pra trás? Não ficava para trás. Ah, tá. Ele era jogado intencionalmente para colidir com a Lua. Ah, entendi. Pra fazer o estudo, né? Para gerar o sismo. Ah, entendi. Então eles faziam isso. Legal. Então eles fizeram isso várias vezes. E é daí que vem o lance, a Lua vibra igual um sino, bananã, entendeu? Mas isso aí é porque é uma reverberação que acontece das ondas. Mesmo ela sendo terreno. maciça, ela vibra, né? Reverbera. Reverbera o som ali, né? Quando você pega a onda, em vez de ter uma onda só assim, você tem a onda e depois você tem a reverberação. É Entendi. mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui na Bacia do Paraná, aqui no interior de São Paulo. Você faz um estudo sísmico ali por causa do basalto, a onda entra dentro do basalto e ela fica presa. Aí fica ressoando. Aí ali, né? fica reverberando. Então quer dizer que o estado de São Paulo vibra igual um sino. Ué, mas as condições aqui da Terra é diferentes da Lua. Não é mais ou menos igual ao que eles teorizam que acontece lá na Lua. A Lua, ela não tem atmosfera, a gravidade de lá é diferente. Como é que ele diz que não? É mais ou menos como acontece aqui. Como é que eles podem fazer experiências aqui dizendo que isso aí comprova as coisas lá? Se um ambiente é completamente diferente do outro. É, entendi. É oco, né? Seria oco. Seria oco, mas não é, entendeu? E aquela... Tô aproveitando para tirar umas dúvidas com o Sérgio. Vai lá, Eu acho que é manda do aí. interesse da galera também, Manda né? aí, pode mandar. Tem uma teoria que eu acho também interessante. Eu tendo a acreditar nessa teoria de que o homem foi à Lua, mas a filmagem é fake porque eles não quiseram filmar o que eles viram lá. Porque realmente a filmagem tem muitos Eu falei problemas, pra né? ele que todo mundo duvida da filmagem. Não, filmagem tem nada, cara. Filmagem é Você normal. não acha aquela questão das sombras e tal? Cara, não tem, porque o problema da... As filmagens na Lua são normais, segundo você entende, é normal. Um cara que fala que a Terra sai da Lua, mas o material dela... Não. Para um cara que fala que a Lua sai da Terra, mas o material dela não é igual ao da Terra, isso daí para ele é lógico, né? As filmagens da Lua são lógicas, né? O pessoal analisa o negócio da sombra, cara. É porque é muito difícil fazer aquela análise. Primeiro, porque a Lua não tem atmosfera. Entendi. Segundo, que a Lua ela tem várias pontes secundárias. Ah, de luz? Não é de luz, né? É porque quando você joga a luz e você tem cratera, você tem Entendi. pedra grande, pedra pequena e tal. Interfere, né? Pagamentos antecipados, cashback, odds atrativas. A Cassino tem de montão, tem café. Você tem Entendi. pedra grande, pedra pequena Interfere, e tal. né? Interfere na sombra daquilo ali, entendeu? Tá. Então, Nada a ver. Não interfere em nada da sombra, não. Se a fonte de luz da Lua, segundo a NASA, era apenas o Sol, como é que uma sombra pode ser diferente da outra? Como que você vai explicar que, não, essa sombra é diferente porque tem uma cratera ali? Mas você não vê cratera nenhuma ali, é um terreno só. Não, a sombra ela só é diferente quando tem duas ou mais fontes de luz. Foi aí que eles começaram a inventar que não, mas a Lua ela reflete a luz, então é por isso que não aparece. Teve esses dias aqui no meu perfil que ele comentou que as trilhas dos rovers, né, elas não existiam porque por causa da luz. É porque daí é aqueles sulcos ali, a luz bateu ali, daí não dá para ver. Tem nada a ver aquela explicação. A NASA mesmo explica de uma maneira um pouco pior. Falou que a poeira que levantava do pneu tampou os rastros. Mas tem fotografia que tem rastro. Ué, como é que aconteceu então?
Tá? Algumas vezes a poeira baixou, outras vezes não, né? Esse lance da sombra aí eu aconselho. Várias dessas dúvidas aí são dúvidas sinceras e tal. Não. Existe um episódio. Não tem dúvidas. Essas pessoas, elas costumam dizer que a gente que não acredita na ida à Lua, a gente acha que o homem não foi para a Lua e que nós temos dúvidas a respeito de certos... Não, nós não temos. Quem tem dúvidas são eles. É eles que falam, mas pode ter sido isso, pode não ter sido, talvez, quem sabe, sei lá. Conforme ele mesmo falou a respeito do espelho que ele disse que conhece, que ele não sabe nem o tamanho do espelho. Ele é que tem dúvidas. A gente que não acredita na ida à Lua, a gente não tem dúvidas, a gente tem certeza do que está falando, porque a gente já estudou isso. Não é que eu vou dar um conselho para quem tem dúvida. Não. É que ele vai dar conselho para quem acredita na ida à Lua, não para quem não acredita. Do Mythbuster. Ah, tá. Legal. Eles fazem os experimentos específico ali. E eles mostram isso aí. Eles tem uma explicação tranquila ali. Eles põem uma fonte de luz para ser igualzinho o Sol e tal. E aí eles vão colocando. Coloca uma pedra aqui, coloca um negócio aqui. E aí você vê como que as sombras vão tudo se quebrando. Mesmo tendo uma fonte de luz única, né? Que mentira do caramba, né? Que mentira. Coloca numa mesa assim, cheia, assim até um holofote aqui. Não, mas o holofote ele tem que estar muito distante para ser bem uniforme, igual acontece aqui na Terra. Aqui na Terra, a mesma sombra que eu sob um sol a indeterminada hora sai, ela sai do meio, é a mesma lá na outra cidade, lá em São Paulo. É a mesma sombra. Como é que os Mythbusters vão fazer essa experiência? Mas mesmo assim, os Mythbusters não fizeram isso que ele está falando aí. Eu vi as experiências que eles fizeram lá e não foi sobre sombras, foi sobre exatamente a iluminação refletida da Lua. E eles constataram que era falsa aquela fotografia, que era a fotografia do Buzz Aldrin descendo do módulo lunar. Eu tenho uma postagem aqui no meu perfil sobre isso daqui, é só você procurar lá. Os Mythbusters fizeram essa experiência. Primeiro eles constataram, essa fotografia é falsa, não pode ter sido. Depois essa mesma experiência, ela foi reprisada pelos russos, e que daí eles também constataram que era falsa a foto. Tinha um refletor ali iluminando o Buzz Aldrin ali, tinha que ter um refletor. Mas, estranhamente, uma semana depois, os Mythbusters mudaram de ideia. Primeiro eles constataram, não, essa fotografia não pode ser, tem que ter um refletor. Mas depois eles mudaram de ideia. Por quê? O que será que aconteceu? Será que por eles serem pessoa que era influente na sociedade, eles não foram cooptados por alguns agentes da NASA? Falaram, muda essa opinião aí. Igual aconteceu com o Van Halen, né? Ele descobriu que o cinturão era mortal, fizeram experiências de que o cinturão era mortal, inclusive a NASA comprovou que o cinturão era mortal, mas depois, por época das idas à Lua, eles mudaram de ideia, que o cinturão não era mais mortal. Uau. Mas daí agora não, agora esse palhaço aqui fica dizendo que os Mythbusters comprovaram, né? Eles não comprovaram nada. Além de tudo, ele é mentiroso. Mesmo tendo uma fonte de luz única. Entendi, entendeu? interessante. Então tem toda essa parada aí. Bobão, interessante isso aí. Isso aí o pessoal fala das estrelas. Cadê as estrelas na foto? Ah, sim. Mas é questão da fotografia mesmo. Então, isso aí não tem... Porque a máquina, ela já saiu daqui pré-configurada para fotografar o quê? Você vai pra Lua, você quer fotografar o quê? A Lua, né? A Lua. Só que a Lua... A desculpinha, a desculpinha. Se você estiver num ambiente onde aparecem bilhões de estrelas como nunca vista antes, você não vai tirar nenhuma fotografia. Não, eu pretendo tirar a fotografia da minha pegada no solo aqui, ó. Os bilhões de estrelas. Eu não vou tirar foto, não, porque não interessa, né? Eu vou tirar da minha pegada aqui, vou tirar do pneuzinho do Hoover, né? Eu vou me filmar fazendo uma palhaçadinha lá, eu estou jogando gol, mas nenhuma das mais de 5.000 fotografias
nenhuma das estrelas. Mas não. Na explicação desse palhaço aqui, é normal porque a máquina já veio pré-programada para não fotografar estrelas. Essa é uma das explicações. Branca, né? Brilha pra caramba. Você tem que... Então eles mexeram. Pra não estourar a foto, exatamente. né? Aí eu falo pra todo mundo. Escurece o fundo, né? Fechou o ISO da câmera. Qualquer um pode fazer esse experimento. Cara. Meu só pai- ir na rua fazer de experimento noite, aqui na Terra. encher a câmera aqui do celular e tirar Meu foto do pai é céu. fotógrafo, né? Ele falava que tirar foto assim de casamento da noiva com a roupa branca, Estoura. né? É difícil, Claro. você tem que fazer uma equação. Se a noiva fosse morena, às vezes a roupa aparecia, o rosto não aparecia, às vezes o rosto aparecia, né? estourava a roupa, né? É complicado, né? Você Então, tem um pai- elemento muito claro então, com o pai outro dele mais era um escuro, mau o fotógrafo, fundo então. some, né? E por isso que eles mandaram. Mas tem foto de estrela na Lua. Nós mostramos aqui também que teve uma missão Apolo que ela mandou um telescópio. Agora tá falando que tem foto de estrela na Lua. Tem. É só ele que viu. É só ele que viu. Certo? Entendi. Um telescópio ultravioleta aí. Aí ele Tirou conseguiu foto de pegar estrela e legal, né? tudo. Então, tudo isso aí tem. Aí tem o tudo lance isso lá aí da tem, nave tem, sair tem. voando. Cadê? Eu expliquei aqui pra Mostra galera. aí. Foi um trabalho sensacional de filmar mesmo, de propósito, a nave voando com a câmera que ficava no rover lunar. Sim, E na última, na Apollo 17, foi o pessoal daqui da Terra que operou a câmera. entendi. O pessoal de TV. Sim. Pra fazer ela seguir. Ah, Olha lá. Aquelas máquinas filmadoras eram da Hasselblad. Como que você vai controlar uma máquina rústica, manual, que tinha que ir pré-programada para a Lua para bater foto ou filmar? Como é que você vai controlar ela daqui da Terra? Esse cara, ele inventa as coisas da cabeça dele. E os bobocas acreditam nisso. Legal. E o negócio é uma das histórias mais fantásticas dentro da exploração espacial. Você é isso lembra aí. daquele, você falou do pessoal operando aqui da Terra, lembrei daquele robonauta? Você lembra que eles fizeram? Que era um robô que o cara botava como se fosse uma realidade virtual e ele parecia que ele estava na Sim. Lua. Interessante esse... Eles ainda fazem isso ou não existe mais esse, Cara, tem. esse conceito? Tem um Cara, robonauta, tem um dentro da estação espacial que ajuda os astronautas. Legal. É. Mas a história mais legal de robô é o Fedor. Você não Fedor conhece é o não. robô russo. Ele vai em tudo. É o nome de Você um vê? lutador russo, foi Fedor Emelianenko. Você vê? Exatamente. Aquele Daniel Alves fala uma coisinha, o Sacani sabe, ele conhece o assunto. Olha, mas também tem uma peça lá na estação espacial. Não, ele sabe também. Ele sabe tudo. Você já reparou que qualquer pergunta que você faça para o Sérgio Sacani, ele sabe tudo. Ele sabe. Só que daí, na hora que ele vai explicar para você, ele fala uma teoria dele mesmo, que ele bola ali na cabeça dele, ali na hora ali, sabe? Aí você vai verificar, não tem nada daquilo. Isso aí é cientista? Bom, só pode ser cientista brasileiro, né? É cientista de Taubaté. É igual a grávida de Taubaté, né? É cientista de Taubaté. Ele é o Fedor. Ele foi colocado dentro da Soyuz, sozinho, só ele. Entendi. Ele bateu até continência na hora que ele lançou. É mesmo? É legal pra caramba isso aí. Robô bater continência. É historinha pra criança. Né? Ó, eu vou parar com esse vídeo aqui. Tá faltando o quê? Um minuto pra terminar? 2 minutinhos, né? É só besteirada. Mas, bom, vamos fazer até... Aí ele foi. Vai. Aí a Soyuz, ela vai acoplar com a estação espacial, o acoplamento é sempre automático. Entendi. Só que às vezes dá problema. Tá. E esse dia deu problema. Deu. Só que quem que tava dentro da nave? O robô. O robô. O robô não conseguiu acoplar. Não? Tiveram que fazer o robô voltar. Era o robô que tava pilotando? Era o robô, foi só ele. Foi uma nave Entendi. só com o robô. Então ele era tudo. Ele era o Eu lembro piloto, ele disso. era o comandante, Eu só ele era perdi. tudo. Mas era inteligência artificial? Cara, Tudo automatizado? Aí a gente já não sabe que nível de IA que tinha ali rodando. Isso aí faz um tempo já. Já tem mais de 10 anos, não, né? Não, tem menos de 10 anos. Menos, né? Tem menos de 10 Mas anos. ele mesmo não sabe. Não Né? tava Deve ter tão uns avançado assim, 5, né? 6 anos. Não tava tão avançado, Ele mesmo não sabe. mas também a gente não sabe qual o nível. Ele fala das coisas que ele mesmo não sabe. Se você perguntar algum detalhe das coisas que ele fala, ele não sabe. Então quer dizer que até mesmo as teorias que ele inventa da cabeça dele, ele não sabe detalhes. Ele poderia inventar detalhes também. Já que está inventando a teoria, inventa detalhes. É simples. Né? De coisa que tinha. Mas o mais legal é o seguinte, ele foi, não acoplou, Aham. voltou.
Pegaram o robô, E o que guardaram tem a numa ver caixa e com a ida à jogaram Lua? um porão lá na Rússia. Ele tá lá, cara. O Fedor tá lá guardado porque ele não conseguiu cumprir a missão, ó. Ficou de castigo. Ficou de castigo. Imagina se esse robô. E era um robôzão, cara. Entendi. Era um bichão Gastaram a grana, né? 80 grande. E ele andava assim. É. Acabou aqui. E daí? O que aquele robô tem a ver com o debate da ida à Lua? Isso aqui é um debate? Ou isso aqui é uma conversa de compadre que os dois não sabem? Um não sabe nada, o outro sabe menos ainda. Bom, deixo aqui para a opinião dos meus amigos, o Tatal, né, que talvez acho que já está de saco cheio de comentar nas minhas postagens e receber um rebate mais duro. Tem um que nem comenta mais, é o meu amigo Celso. Ele só dá uma curtidinha, mas nem vê nada. E quando ele vê, ele pega uma palavrinha, comenta lá, e o outro Marcos só comenta porque o Celso comenta. Ou seja, esse perfil aqui está precisando ser comentado por pessoas de fora. Então eu vou passar esse link aí em alguns grupos para ver se eu provoco alguma discussãozinha aqui. Tá bom? Pessoal, até mais ver, tá?